Meus irmãos, graça e paz. Fiquemos de pé mais uma vez e vamos falar com Deus nesse momento, em oração. Movemos a fronte e falemos com o Senhor. Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, a Ti e a Ti somente sejam os louvores deste povo que Tu reuniste neste lugar para o Teu serviço, para a Tua glória e como manifestação da Tua bondade. Ajuda-nos neste estudo da Palavra de Deus, a fim de que Ele nos seja útil à edificação, que seja, Senhor, sempre a Tua Palavra, instrumento nosso, em nosso louvor a Ti, instrumento Teu, na edificação que operas em nós, na santificação com que nos apartar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos. Nós estamos retomando nesta noite, neste momento, estudos que havíamos encaminhado. Não sei se o pastor Cleiton preparou alguma projeção, mas nós estamos, digamos, fazendo apontamentos breves de uma importante declaração de fé que é para nós, importante para nós, né? A declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, subscrita no ano de 2014. Eu disse para vocês que essa declaração é uma espécie de coração de um movimento de reforma desta denominação que, juntamente conosco da União de Igrejas, compõe, digamos, o rol dos principais herdeiros do evangelicalismo caleriano. Então, lá nos idos da década de 60, algumas igrejas se separaram da União, fizeram um movimento da AISCB. Deste movimento, o movimento já estava naquele momento de renovação espiritual, né? E inclusive com ênfase numa doutrina pentecostal, que é o batismo do Espírito Santo como segunda bênção, como uma experiência pós-salvação, uma doutrina bem característica do pentecostalismo, né? Muito bem, mas nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, um movimento capitaneado pelo pastor Aurivan Marinho e seus pupilos, que são muitos e um movimento muito frutífero, não é? Essa denominação fez uma espécie de caminho de volta, né? Caminho de volta às suas origens, e esse movimento, como disse, foi coroado pela subscrição da declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Esse documento para nós é importante. Obrigado, Paulo. Eu faço votos de que ele se torne um documento de referência para todos os congregacionais de linha reformada. Fico feliz de ele ter sido gestado aqui no Pernambuco, subscrito aqui no Pernambuco por nossos irmãos, e é com um enorme prazer que eu leio esse documento para vocês, fazendo os apontamentos que eu julgo que sejam somente aqueles, né, que sejam absolutamente essenciais, né, que são necessariamente fornecidos pelo documento. O capítulo 1 trata das Sagradas Escrituras, e o item 2 do capítulo 1 basicamente diz quais são os livros que compõem as Sagradas Escrituras. O que estou fazendo aqui nesse momento, né? Fiz isso no nosso último encontro, apresentei resumidamente, na verdade em 2 quintas-feiras, apresentei resumidamente uma espécie de sinopse do Antigo Testamento, e é isso que pretendo fazer hoje, desta vez, com o Novo Testamento. Então eu peço que os meus irmãos estejam com o Novo Testamento aberto, nós vamos folheá-lo e vamos ver como nós podemos encaixar esses livros do Novo Testamento em nossa mente, não é?
tudo isso é uma espécie de lançamento de fundamentos a partir dos quais nós podemos construir um edifício mais alto, digamos assim, tá bom? Então, nós hoje vamos falar sobre o Novo Testamento. Os meus irmãos sabem que o Novo Testamento é composto por 27 livros, não é verdade? 27 livros. No Antigo Testamento, no cânon da língua portuguesa, seguindo o cânon da tradução da Septuaginta, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, que correspondem a 24 livros da antiga versão hebraica. O conteúdo é o mesmo, os livros são os mesmíssimos. O que muda é a forma como os livros é ordenado, né? E também a quantidade de livros, porque na tradução do hebraico para o grego houve uma espécie de desmembramento de livros. Então, os 24 livros da antiga versão hebraica se tornaram os 39 livros de nossa versão, mas, repito, o conteúdo é o mesmíssimo, os livros, no fim das contas, são os mesmíssimos. O Novo Testamento, por outro lado, é a parte da Bíblia, talvez seja mais, digamos, conhecida dos cristãos. Normalmente os cristãos, assim, que têm uma leitura mais superficial, com o Antigo Testamento eles se contentam com Salmos e Provérbios. Alguns Salmos são mais queridos, né? Mas tem mais afeição, digamos, ou se sentem mais próximos do Novo Testamento. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque os 66 livros da Bíblia compõem, na verdade, uma só escritura, um só livro, cujo autor é um só. E nós podemos verificar isso porque, não obstante nós tenhamos na Palavra de Deus mais de 40 autores que escreveram num período de cerca de 1.600 anos, em pelo menos 3 idiomas e 3 continentes, olha que coisa! Há uma unidade de pensamento, há uma linha uniforme a perpassar todos os livros da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, a unidade de pensamento, a unidade doutrinária, o senso, não é? De completude entre os livros é tal que nós somos necessariamente levados a ter a palavra de Deus como um produto da criação divina. De fato, a Bíblia foi inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo disse isso. Mesmo nas academias, eu já conversei isso com vocês também, a Bíblia tem sido um livro valorizado. Eu digo mesmo no ambiente ateu. A Bíblia é lida como um documento importante e já não é assim sinônimo de intelectualidade, alguém nutrir desprezo pela Bíblia como se fosse um documento sem valor, né? Porque se sabe, pelo menos quem tem algum tipo de senso histórico, sabe-se que a Bíblia influenciou as nações. A nossa civilização tem alicerce hebraico cristão. Então, a Bíblia está na base, inclusive, dos institutos que nós mais prezamos na civilização ocidental. Está na base da democracia ocidental, por exemplo. Então, não dá para ter assim nenhum tipo de preconceito, mesmo entre os ateus, etc. Digamos que se tornou cafona ter desprezo pela Bíblia. Para nós cristãos, aí não tem dúvida. Nós amamos a palavra de Deus, porque ela emana de Deus, porque ela é a voz de Deus, porque Deus nos deu para que nós fôssemos amigos. A Bíblia não foi dada por Deus para ser um fim em si mesma. A Bíblia foi dada por Deus para que nós, por meio do conhecimento de Deus, que vem da parte de Deus, nós conhecêssemos a Deus. Então, de fato, é a coisa mais maravilhosa que alguém pode fazer na vida, é se debruçar sobre a palavra de Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné.
O grego koiné é chamado de grego koiné para que se distingua do grego koiné do grego clássico. A Bíblia não foi escrita, por exemplo, com o grego de Platão, de Aristóteles. A Bíblia foi escrita em grego das gentes, um grego conforme ele foi popularizado pelos soldados, pelo exército de Alexandre Magno. Alexandre Magno, na medida que ia conquistando os povos, ia helenizando, ia, digamos, impondo de alguma maneira a cultura grega, cujo elemento central é o idioma. Então, esse grego koiné é exatamente ali a incursão do grego, mas, digamos, recebendo o caldeamento cultural dos povos conquistados por Alexandre Magno. Esse grego koiné, ele foi o grego de alguns séculos antes de Cristo e foi de fato um resultado da providência de Deus, porque você imagine que quando nós encontramos o apóstolo Paulo, os demais missionários do Novo Testamento fazendo missões, você os contempla indo de nação em nação, de etnia em etnia, e cada povo daquele ali tinha o seu idioma nativo, mas que também falava grego koiné. Veja como Deus, de alguma maneira, de uma maneira poderosa, providente, preparou o mundo como só idioma, para que o Evangelho, com vocação universal, se espalhasse em todas as etnias. Maravilhoso a gente pensar dessa maneira, não é? Então, o Novo Testamento foi escrito nesse grego koiné, já disse para vocês, um idioma popularizado, não é? Pela helenização imposta por Alexandre Magno em suas conquistas, e esta parte da Escritura Sagrada, ela pode ser dividida em pelo menos 4 seções. Nós vamos dividi-la em evangelhos, história, epístolas e apocalipse. Evangelhos, história, epístolas e apocalipse. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o livro de história? Atos dos Apóstolos. Quais são as epístolas? Bom, as epístolas nós vamos subdividi-las em paulinas e não paulinas, porque Paulo escreveu 13 das epístolas do Novo Testamento. E quais são as epístolas de Paulo do Novo Testamento? Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª de Tessalonicenses, 1ª de Timóteo, 2ª de Timóteo e Tito. Então nós temos 13 cartas paulinas e nós temos 8 cartas não paulinas. Os autores são um escritor dos Hebreus, depois nós temos 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João, Tiago, 3 cartas de João e Judas, para colocar na sequência. Então são 8 cartas não paulinas, e depois nós temos o livro do Apocalipse de João. Bom, estas cartas coletivas, digamos, aos Hebreus e as epístolas, as chamadas epístolas universais, que são as cartas de Pedro, de João, Tiago, Judas, elas são assim chamadas por serem dirigidas a um grupo maior da cristandade. Dentro das cartas paulinas, nós ainda poderíamos separar aquelas cartas que o apóstolo dirigiu a igrejas daquelas que ele dirigiu a pessoas. Nós poderíamos chamar de cartas pessoais. Quais são as cartas pessoais do apóstolo Paulo? Aqui ele escreveu a Filemon, as 2 de Timóteo e depois a carta a Tito. As demais todas outras são cartas dirigidas a igrejas. Há ainda uma outra subdivisão que são as chamadas cartas pastorais, assim chamadas a partir do século XVIII, que são as cartas de 1ª de Timóteo, 2ª de Timóteo e Tito. Então tem algumas formas aqui da gente dividir o Novo Testamento. Por ora, o Novo Testamento foi escrito em grego, são 27 livros ao todo, subdivididos
em 4 partes, não é? Evangelhos, história, cartas, Apocalipse. Bom, agora vamos fazer aqui uma viagem rápida pelo Novo Testamento. É esse o propósito dessa noite. Os Evangelhos, vamos pensar nos Evangelhos. Os Evangelhos não são exatamente aquilo que nós poderíamos chamar de biografias de Jesus Cristo. Por que não são? Porque nós, pelo menos, não são biografias nos moldes modernos. Nós não encontramos nos Evangelhos diversos detalhes que nós esperaríamos encontrar em uma biografia nos termos modernos. Por exemplo, Marcos nada diz a respeito da natividade, da infância de Jesus, e a última semana da vida de Jesus, Marcos gasta dos 16 capítulos 6. Então, veja que não dá para chamar isso propriamente de uma biografia. Vocês estão entendendo? Mesma coisa se pode dizer de Lucas. Lucas tem início ali com episódios da vida de Jesus entre os 2 primeiros anos, e depois disso Lucas pula para o ministério público, salvo uma única ocorrência da vida de Jesus aos 12 anos, que foi a sua visita ao templo de Jerusalém. Também isso não é o que se pode chamar de biografia, pelo menos não é isso que nós esperamos de uma biografia quando lemos uma nos termos modernos. Mateus omite vários detalhes da natividade, aqueles detalhes que estão lá em Lucas, não é? Mas registra a visita dos magos, os magos vindos do Oriente. Depois, lá no Evangelho de Mateus, nós somos logo levados ao ministério público de Jesus, precedido de João Batista. No Evangelho de João também nada diz sobre a natividade, nada diz sobre a infância de Jesus. Na verdade, o Evangelho de João começa na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sua perspectiva é muito mais teológica. E dos 21 capítulos do Evangelho de João, 10 são reservados à última semana. E destes 10, 7 se ocupam com fatos da quinta para a sexta-feira da Paixão. Também isso não é o que se pode chamar propriamente de biografia. Você dá para entender isso sim ou não? Pois bem. Então, a conclusão é que não era exatamente o propósito dos evangelistas inspirados tecerem que hoje nós gostaríamos de ler em uma biografia, não é? Antes, os seus registros são documentos históricos, verídicos, autorizados, que vieram a atender às necessidades de sua época, dos leitores originais, e nós diríamos até que, em termos humanos, tais necessidades ditaram a maneira de como os evangelistas selecionaram o material, dispuseram a ordem do seu material, tudo, por outro lado, sob a condução do Espírito de Deus, o autor das Escrituras que nos inspirou, que os guardou do erro, de modo a deixar o registro autorizado, infalível, da vida de Jesus para a nossa instrução, para a instrução do povo de Deus em todos os séculos. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um dos evangelistas. Primeiro, nós temos o Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro das listas evangélicas desde que os evangelhos começaram a andar juntos. Esse detalhe pode insinuar que a igreja primitiva tinha no Evangelho de Mateus o primeiro evangelho escrito. Pode. Agora, mesmo que a gente não aceite isso, porque modernamente, nos últimos 2 séculos, se vem prevalecendo a ideia de que o Evangelho de Marcos é o mais antigo. Mas mesmo assim, mesmo aquele que aceita que o Evangelho de Marcos é o mais antigo, mesmo com esta informação, convém ler Mateus como o primeiro livro do Novo Testamento, porque digamos que o Evangelho de Mateus faz uma
uma ponte totalmente adequada entre as profecias a respeito de Jesus e Jesus como sendo o cumprimento daquelas profecias. Dá para entender isso, sim ou não? Então, Mateus é totalmente adequado para ser uma passagem entre as promessas do Antigo Testamento e o cumprimento delas nos fatos do Novo Testamento, nos fatos do Evangelho de Jesus. Mateus escreveu para cristãos de fala grega, mas de origem judaica. Ele coloca logo de plano ali uma genealogia de Jesus que retrocede até Abraão, faz uma abundante citação do Antigo Testamento como profecia messiânica cumprida em Jesus, que serve ao propósito do evangelista de apresentar a Jesus, o homem que nasceu em Belém, o homem que foi criado em Nazaré, como o grande Messias prometido e esperado pela nação judaica. Provavelmente Mateus foi escrito por volta ali dos anos 58 ou na década de 60 do primeiro século da era cristã. Marcos, eu já disse para vocês, é quase universalmente aceito como o evangelho mais antigo, foi escrito aos romanos com o fim de instruir e encorajar os cristãos, talvez naquela época da cruel perseguição liderada pelo imperador Nero. Neste evangelho, no segundo evangelho, o Marcos apresenta Jesus como servo, o servo que veio dar sua vida em resgate de muitos. Jesus está no evangelho de Marcos sempre em atividade, sempre servindo, sempre indo de um lugar para outro imediatamente. É uma palavra-chave no evangelho de Marcos. Lucas escreveu aos gregos, mas de uma maneira específica, digamos que ele talvez tenha pensado numa audiência mais ampla, mas endereçou as suas duas obras, né? Lucas e Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, a uma pessoa específica, ao excelentíssimo Teófilo. E ele fez isso para mostrar, pelo menos a Teófilo, que o cristianismo não era, digamos, uma seita subversiva, hostil à política do Império Romano, vocês entendem, né? Então, Lucas apresenta o Senhor Jesus como Filho do Homem, cujo propósito era buscar e salvar o que se havia perdido. Acredita-se que o Evangelho de Lucas foi composto ali em cerca de 68, ali na década de 60, também do primeiro século. João, o quarto Evangelho, foi escrito na década de 90, talvez o último Evangelho a ser escrito, e o propósito do Evangelho de João está claramente colocado em João, capítulo 20, versículo 31. Ele separou os 7 sinais, e em João, capítulo 20, versículo 31, ele diz exatamente ali qual foi o seu propósito da seleção, do registro dos sinais que ele escolheu. Ele diz: estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João, por outro lado, acredita que o registro desses sinais será um instrumento de Deus para que pessoas acreditem na filiação eterna de Jesus Cristo em relação ao Pai. Agora, por outro lado, o mesmo João diz que os milagres nem sempre provocaram esta fé. Algumas pessoas chegavam a Jesus por conta dos milagres, mas João diz que Jesus não se confiava a elas, porque sabia exatamente o que estava na natureza dos homens. Então há uma espécie de tensão. O milagre sozinho não é capaz de fazer as pessoas crerem em Deus, mas por outro lado, Deus pode usar o registro dos milagres para convencer pessoas de que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Então, aqui estão os 4 evangelhos canônicos. Eu já expliquei para vocês o sentido da palavra cânon, não é? Já expliquei? Cânon significa régua, não é? Ou uma forma de medição, e foi usada há alguns séculos atrás para dizer respeito
aos livros que foram reconhecidos pela igreja como inspirados. Então, o que nós temos e que chamamos de Bíblia e trazemos para o nosso culto a Deus e lemos em casa, abrimos, meditamos e tal, é exatamente o cânon da Escritura Sagrada. Qual é o cânon? O cânon é o conjunto dos 66 livros que compõem a Escritura Sagrada, 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, certo? Só lembrando isso. Também eu preciso fazer uma observação no sentido de que não é a igreja que diz, que atribui inspiração a um livro da Bíblia. A igreja é o agente de Deus para reconhecer os livros que foram por Deus inspirados. Então, muito cuidado com isso, porque não é a igreja que faz a Bíblia. Pelo contrário, é a Bíblia que faz a igreja. Deu para entender isso? E aí vocês sabem que eu estou me referindo a uma controvérsia antiga, que estava mesmo no núcleo de todos os debates da reforma da igreja do século XVI. Ainda hoje, o catolicismo romano diz que a Escritura é um produto da igreja. E com isto, o catolicismo quer dizer que cabe à igreja, e por igreja aí não é exatamente o povo crente, o laicato, né? A igreja aí é uma pequena representação, aqueles que compõem uma cátedra para dizer o que a Bíblia diz ou deixa de dizer. É como se o catolicismo romano dissesse que quem tem autoridade para dizer o que a Bíblia realmente diz seria o seu Supremo Tribunal Federal. E ninguém mais pode ter uma última palavra. Os reformadores disseram coisa diferente. Os reformadores disseram que a autoridade para a interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. A Escritura é que se interpreta a si mesmo. Agora, tem alguma coisa que eu preciso colocar para vocês aqui, aproveitando o mês de outubro, mês de reforma protestante, né? 503 anos. Os reformadores não defenderam a livre interpretação. Eu vejo algumas pessoas colocando isso de maneira inadvertida. Não é assim. Os reformadores nunca defenderam a livre interpretação. Uma interpretação solta, livre de princípios de hermenêutica. Os reformadores defenderam a livre consulta. Ninguém está livre para interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Nós estamos livres para consultar a palavra de Deus e sermos edificados por ela. A interpretação segue princípios que emanam da própria palavra de Deus, porque a Bíblia interpreta a si mesma. Ela tem, nós vamos ver isso daqui a pouco, eu digo daqui a pouco nas próximas quintas-feiras. A Bíblia, ela interpreta a si mesma porque ela é dotada de uma clareza, sobretudo nos seus aspectos fundamentais. Então, como é que um texto mais obscuro da Bíblia deve ser compreendido? Ele deve ser compreendido à luz de um texto mais claro que ele elucida. Então, não tem livre interpretação, tem livre consulta. Nós somos livres para, como sacerdotes de Deus em Jesus Cristo, oferecermos o nosso culto a Deus em nossa devoção privada ou no culto público por meio da livre consulta à palavra de Deus. Entendemos isso, senhor? Fechando esse parêntese, nós vamos dar seguimento agora para falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, além de ser o único livro histórico do Novo Testamento, ser uma seleção de fatos importantes nos primeiros anos da igreja cristã e de como ela foi se tornando cada vez mais gentílica a partir do seu início maciçamente judaico. E esses fatos são selecionados, mas além disso, o livro de Atos dos Apóstolos nos provê um pano de fundo para nós sabermos o contexto histórico de 10 das cartas paulinas. Então,
o valor de Atos dos Apóstolos também nos lança nesse sentido, de que nós podemos entender o contexto histórico no qual pelo menos 10 das 13 cartas do apóstolo Paulo foram escritas. Meus irmãos estão me acompanhando? Sim. Muito bem. Vamos para Atos dos Apóstolos, porque em Atos dos Apóstolos nós temos, digamos, o livro histórico do Novo Testamento. Aqui nós temos, digamos, um perfil, claro, bastante sintético, mas ao mesmo tempo lúcido, que narra desde a ascensão de Jesus e do derramamento do Espírito, passando por meio dos atos do apóstolo Pedro, das missões do apóstolo Paulo, e nós encontramos de fato o seu roteiro em Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus disse ao grupo apostólico que permanecesse em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo, para somente então dar testemunho dele em Jerusalém, diz o texto ali, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o escritor exatamente cumpriu esse propósito, demonstrando que Jesus cumpriu a sua promessa. Nós temos os primeiros 7 capítulos de Atos dos Apóstolos com a evangelização de Jerusalém, com a igreja de Jerusalém. Entre os capítulos 8 a 12, o escritor Lucas nos dá um apanhado do que aconteceu na Judéia e em Samaria. E a partir do capítulo 13, nós temos o avanço das missões no mundo gentílico, até que o Evangelho chega a Roma, em Atos 28. Então, Atos capítulo 1, versículo 8, é uma espécie de programa do Espírito Santo, conforme narrado pelo escritor, e um programa que o Espírito Santo cumpriu, nos primeiros momentos, sobretudo a partir do apóstolo Pedro. A partir de Atos capítulo 13, por meio do apóstolo Paulo, e aí o escritor se dedica às missões paulinas somente. Quero saber se os meus irmãos estão me acompanhando. Muito bem. Em Gálatas, eu entendo, eu abraço a teoria da Galácia do Sul. E segundo a teoria da Galácia do Sul, Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, teria sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, que ele escreveu às igrejas que plantou na primeira viagem missionária. Atos capítulos 13 e 14 narram a primeira viagem missionária do apóstolo, ocorrida ali entre os anos 48 e 49 do primeiro século da era cristã, e foi naquele momento que Paulo escreveu Gálatas, logo quando chegou em Antioquia na primeira viagem e antes daquela assembleia da igreja de Jerusalém, narrada em Atos capítulo 15. A Assembleia de Jerusalém aconteceu no ano 50, as viagens entre os anos 48 e 49. Nesse interregno, Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, e nesta carta, Paulo defendeu a justificação pela fé somente, a parte das obras da lei, e o fez para combater o legalismo que estava conturbando as igrejas da região do sul da Galácia, repito, fundadas ali na primeira viagem missionária. Depois que Paulo saiu, alguém chegou lá nas igrejas por ele plantadas, dizendo que Paulo não estava totalmente errado. De fato, o gentio pode, por meio da fé em Jesus, se reconciliar com Deus, mas não somente por meio da fé em Jesus. Além da fé em Jesus, os crentes gentios também precisariam adotar alguns aspectos, alguns preceitos da lei cerimonial mosaica. E foi exatamente contra esse tipo de legalismo que o apóstolo Paulo se insurgiu, escrevendo com urgência a sua carta aos Gálatas. Bom, depois da Assembleia de Jerusalém, que aconteceu no ano 50, o apóstolo partiu desta vez com Silas para uma segunda viagem missionária. Essa viagem missionária aconteceu entre os anos 51 e 53, e nesta viagem
o apóstolo escreveu mais 2 cartas. Ele escreveu as cartas aos Tessalonicenses. Primeiro de Tessalonicenses foi escrita ali por volta do ano 51, e Paulo escreveu esta carta para expressar gratidão a Deus pela fé dos irmãos de Tessalônica. Tessalônica viveu um verdadeiro avivamento, e Timóteo retornou com excelentes notícias da parte daqueles irmãos. E também nessa carta Paulo aproveita e defende o seu ministério do ataque daquelas pessoas caluniosas que o caluniavam, não é? E então, por fim, os exorta à pureza e os instrui quanto à vinda do Senhor. É basicamente isso que nós temos no conteúdo de 1 de Tessalonicenses. 2 de Tessalonicenses foi escrita poucos meses antes, poucos meses depois da primeira carta aos Tessalonicenses, ainda em Corinto, e Paulo a escreveu com o propósito de explicar alguns ensinos que foram mal compreendidos, né? Como aquele ensino a respeito do dia do Senhor. Como resultado de uma compreensão equivocada sobre a vinda do Senhor, os crentes de Tessalônica estavam se entregando à indolência e abandonando os afazeres da vida diária. Então Paulo escreveu 2 de Tessalonicenses para corrigir estes erros de interpretação e exortar aqueles irmãos a uma diligência, a uma vida cristã santa no cotidiano, porque é assim que Deus nos quer. Deus quer santos no mundo, não é? Santos no mundo. Muito bem, então olha só, entre a primeira e a segunda viagem missionária, Paulo escreveu cartas. Durante a segunda viagem missionária de Corinto, ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. Vocês estão me acompanhando? Na terceira viagem missionária, ali por volta dos anos, entre os anos 54 e 57, Paulo escreveu suas cartas aos Coríntios e também aos Romanos. De Éfeso, por volta ali do ano 56, Paulo escreveu primeira aos Coríntios. Lembrando aos meus irmãos que 1 aos Coríntios não é a primeira carta de Paulo àquela igreja. Antes de 1 aos Coríntios, Paulo já tinha escrito uma carta. Ele faz menção desta carta anterior em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Ele diz: já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os incrédulos deste mundo, mas calma lá, vocês não podem entender errado. Quando eu digo para não se associar aos incrédulos, eu não estou me referindo àqueles incrédulos assim, né? Não, eu estou me referindo àqueles que se dizem cristãos, mas não vivem em comunidade. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, onde nós podemos concluir que antes de 1 Coríntios, Paulo escreveu uma carta que não foi preservada para compor o cânon da Escritura Sagrada. Então, por volta do ano 56, Paulo escreveu 1 aos Coríntios e o fez para reprovar as facções da igreja, a imoralidade, os litígios públicos, o culto desordenado, práticas estas que permeavam a vida da igreja, como também escreveu 1 aos Coríntios para diluir dúvidas sobre o matrimônio, 1 aos Coríntios 7, né? Sobre o matrimônio, sobre a carne sacrificada aos ídolos, 1 aos Coríntios 8, 9 e 10, e também sobre a ressurreição. O grande capítulo de Paulo sobre a ressurreição está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, não é? Ainda de Efésios, e após breve visita aos Coríntios, uma visita que não foi mencionada em Atos, Paulo escreve uma segunda carta dura àqueles irmãos. Esta carta dura não é 2 de Coríntios, ela é mencionada em 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Paulo escreveu uma carta duríssima. Então vai contando comigo, a correspondência paulina com Corinto é muito mais ampla do que a que nós temos preservada na nossa Bíblia. Ele escreveu a primeira carta, depois da primeira carta não preservada, escreveu 1 aos Coríntios. Depois de 1 aos Coríntios, ele escreveu uma terceira carta que não foi preservada. Esta carta é chamada de carta
dura. Esta carta foi muito severa. Ela é mencionada, se você quiser ler comigo, em 2 de Coríntios, capítulo 7. 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Então você percebe o teor duro desta carta. Os estudiosos são praticamente unânimes em dizer que esta carta mencionada em 2 de Coríntios 7, 8 não é 1 de Coríntios. Então, nós temos uma primeira carta não preservada, depois nós temos 1 aos Coríntios, depois nós temos uma terceira carta não preservada, e ela está sendo mencionada exatamente aqui, em 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Paulo diz que escreveu uma carta duríssima. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta nos contristou por breve tempo, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então sim, foi uma carta muito dura. Paulo chegou assim, depois que mandou, ele deve ter pensado, meu Deus, eu não deveria ter escrito assim, o coração pesou, eu vou machucar os meus irmãos com aquela carta. Mas depois ele recebeu notícias de que aquela carta tinha sido usada por Deus para levar aqueles irmãos ao arrependimento, e aí com esta nova notícia ele escreve 2 de Coríntios, 2 de Coríntios. Por quê? Porque Tito leva esta carta dura e traz notícias animadoras de que a carta dura promoveu arrependimento na igreja de Corinto. Coisa maravilhosa aconteceu aqui, e foi exatamente ali na Macedônia, talvez de Filipos, que Paulo recebeu da parte de Tito essa notícia animadora da igreja de Corinto, e em 56 ele escreveu 2 de Coríntios para mais uma vez defender seu apostolado perante uma minoria que permanecia empedernido contra ele, mas também como forma de expressar o seu alívio pela maioria arrependida. Houve, digamos, uma reconciliação parcial, que é celebrada em 2 de Coríntios. Então, resumindo a correspondência paulina com Corinto, 4 cartas, 2 das quais, a segunda e a quarta, foram preservadas pela providência para comporem o cânon das Escrituras. Vocês estão comigo ainda? Muito bem. No final da terceira viagem, por volta do ano 57, muito provavelmente de Corinto, quando Paulo permaneceu ali por 3 meses na Grécia, nós lemos isso em Atos capítulo 20, versículos 3 a 6, Paulo escreveu sua carta aos Romanos. Essa é a sua carta mais completa, é a sua apresentação mais completa e mais sistemática do Evangelho que ele pregava. E ele fez assim, uma carta completa, sistemática, organizada, a uma igreja que não o conhecia pessoalmente, uma igreja que ele não tinha plantado, uma igreja para quem ele jamais havia ensinado pessoalmente. É por isso que nós temos em Romanos uma carta tão completa, um tratado verdadeiro, não é? Um tratado verdadeiro. O propósito do apóstolo com Romanos era se apresentar a uma igreja que não o conhecia pessoalmente, tanto por isso ele escreveu uma exposição sistematizada do Evangelho, uma igreja que não havia sido fundada por ele, nem por apóstolos, e ele desejava também ainda contar com esta igreja, com a igreja dos romanos, para fazer uma missão à Espanha. Esses eram os seus planos. Ocorre que, vê se você vai me acompanhando. Eu já falei de Gálatas, entre as viagens missionárias primeira e segunda, já falei de Tessalonicenses, as 2 cartas escritas na segunda viagem, e na terceira viagem eu já falei da correspondência com os coríntios e da carta aos romanos. Estão captando aí comigo? Quando
Quando Paulo chegou em Jerusalém, final da terceira viagem, por volta de 58, ele foi preso. Depois foi levado a Cesareia. Lá em Cesareia ele passou 2 anos preso, ali entre os anos 58 e 60. Em 61 ele chegou a Roma, naquela viagem com direito a naufrágio e essas coisas todas. Pois bem, ele chegou a Roma e permaneceu em Roma aprisionado em prisão domiciliar por mais 2 anos, entre os anos 61 a 63. Nesta prisão em Roma, nesta prisão domiciliar em Roma, conforme Lucas o deixa em Atos 28, ele escreve 4 cartas. Então, nós temos nesse contexto as chamadas cartas da prisão, ou filhas da prisão, se você quiser poetizar um pouco. Quais são elas? Efésios, Colossenses, cartas muito próximas. Depois nós temos Filipenses e Filemão. São estas as cartas da prisão. O que nós temos em Efésios? Efésios traz 3 capítulos da mais sublime doutrina. Paulo escreve aos Efésios para explicar que a salvação do povo de Deus na história é apenas a realização de um plano eterno. O povo de Deus é o povo eleito, o povo escolhido em Cristo, amado em Cristo antes da fundação dos séculos. Os 3 primeiros capítulos da carta são bem doutrinários, são bem teológicos, explicam esse plano eterno concretizado na salvação dos eleitos. Os 3 últimos capítulos da carta aos Efésios é uma exortação do apóstolo Paulo a que os crentes vivam segundo a posição espiritual que eles receberam em Jesus Cristo. Nesta carta, Paulo comunica os últimos acontecimentos da sua prisão e já pulei aqui de carta. Eu estou em Efésios ainda. Então são 6 capítulos. 3 primeiros da mais pura doutrina, da mais pura teologia. 3 últimos da mais santa prática. Isso é comum nas cartas de Paulo. Primeiro nós temos todo um conhecimento. O apóstolo lança os fundamentos. Lançados os fundamentos, ele começa a construir a prática da vida cristã para dizer que a nossa vida tem que ser resultado daquilo que nós sabemos a respeito de Deus e da fé que nós confessamos. Agora sim, eu chego em Filipenses. Filipenses é uma carta cheia de alegria, cheia de afeição. Paulo escreve com um prazer incrível, cheio de gratidão pela oferta que recebe daqueles irmãos, e nela Paulo comunica também os últimos acontecimentos da sua prisão. Era isso que eu estava lendo aqui equivocadamente. É aos Filipenses que Paulo comunica os últimos acontecimentos da sua prisão, exorta os filipenses a uma vida de união, de humildade, de piedade, como também os adverte contra o legalismo. Esse é o conteúdo de Filipenses. Nesse período, Paulo também escreveu a carta aos Colossenses. Nesta carta, Paulo escreve aos Colossenses para demonstrar a suficiência de Cristo. Preste atenção nisso. Uma heresia, quando ela bate as portas de uma igreja, ela vem com promessas de realizar maravilhas. Ela bate nas portas de uma igreja e ela diz basicamente o seguinte: você está notando que você não está progredindo muito, mas eu tenho a resposta. É assim que uma heresia chega na igreja. Eu tenho uma resposta. Você não está progredindo muito, mas se você seguir essa fórmula, sua vida fica resolvida. Foi assim que uma heresia também se apresentou à igreja dos Colossenses. Paulo escreveu para dizer que aquelas coisas todas, sabe a fórmula com promessas de que se você me seguir tudo vai dar certo na sua vida? Aquela fórmula incluía filosofias, visões místicas, rigores judaicos, ascetismo. E Paulo disse, sabe, essas coisas todas, elas não têm poder contra a sensualidade. Não. A preeminência de Cristo é tudo que vocês precisam aceitar.
E eu garanto a vocês que o cristão é completo em Cristo. Esse é o teor da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E por fim, a última das cartas da prisão, das filhas da prisão, é a carta que Paulo escreveu a Filemon, para quem ele envia Onésimo. Paulo estava preso em Roma, de alguma maneira conheceu Onésimo, escravo fugitivo. Fugitivo de quem? De Filemon. Então, Onésimo se converte. Paulo descobre nessas conversas e nesses contatos de quem ele era escravo. Como é? Quer dizer que você furtou alguma coisa do seu Senhor, fugiu, veio para Roma e encontra o apóstolo? É isso mesmo. Ouve o Evangelho e se converte? Pois bem, agora você vai voltar para o seu Senhor. Só que você vai levar uma carta. É a carta de Paulo a Filemon. Nesta carta, Paulo diz a Filemon, apela a Filemon, suplica a Filemon, se bem que Filemon deve ter ouvido essa súplica com ar de ordem, porque Paulo o lembra que ele devia ao apóstolo até a vida. Então ele deve ter recebido assim, aceito, né? É um convite com tom de intimação. E nesta carta, enviada por meio do próprio Onésimo, Paulo pede a Filemon que receba o seu escravo, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Vocês podem perceber o quanto essa lógica cristã de desmantelar a estratificação social foi ofensiva numa sociedade maciçamente escravagista. E sobre isso também pesava uma série de acusações contra os cristãos na igreja primitiva. Além daquelas acusações de que os cristãos eram canibais, e eram incestuosos, né? E eram imorais, eles praticavam orgias com irmãos e irmãs, eram orgias incestuosas do ponto de vista de quem estava fora, porque eles faziam uma tal festa do amor entre irmãos e irmãs. E eles falavam também de isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isto chegava nos ouvidos lá de fora como se canibalismo fosse. Então todas estas coisas pesavam sobre os cristãos, mas além disso, pesava também sobre os cristãos a pecha de serem subversivos sociais, não apenas políticos, não apenas que em algumas ocasiões a chegada do cristianismo desmantelava uma economia local, uma economia, por exemplo, baseada em idolatria, mas às vezes a chegada do cristianismo representava também uma subversão à estratificação social, porque na igreja a divisão entre senhor e escravo se diluía. E esta carta de cunho social é bastante assim representativa desse movimento, entre aspas, subversivo do cristianismo. Bom, eu estou aqui, me parece que eu ainda tenho 10 minutos, né? Me parece que eu ainda tenho 10 minutos, eu vou gastar o meu tempo, tá bom? Vencidos esses 2 anos de prisão em Roma, prisão mencionada em Atos 28, né? Bom, Lucas termina o seu livro e não nos diz o que aconteceu depois da prisão de Paulo em Roma. A tradição aqui vem a nos dizer que Paulo foi solto daquela prisão, viajou, pregou o Evangelho, escreveu 2 cartas, primeira de Timóteo e Tito, e quando Nero lançou mão do argumento do incêndio de Roma para caçar cristãos, ele foi preso novamente. E aí nós temos o seu segundo aprisionamento em Roma, e desta vez o fim do aprisionamento foi a guilhotina.
antes da guilhotina, ele escreveu 2 de Timóteo, que é a sua última carta. Pois não? E é uma carta de prisão também. Embora seja chamada de pastoral, não é chamada de carta da prisão. Ele vai inclusive despedir de 2 de Timóteo. É uma carta escrita na prisão. Agora, pelo fato de 2 de Timóteo ser uma carta, mencionar uma prisão muito diferente daquela narrada em Atos 28 e naquela também descrita em Filipenses, é que nós temos uma prisão aqui de outra natureza. Em 2 de Timóteo, Paulo não tem mais nenhuma expectativa de que vai sobreviver àquela prisão. E então, provavelmente, ele foi ali, dizem alguns estudiosos, eu vou colocar entre os anos 66 ou 68. Paulo tinha mais ou menos uns 70 anos bem vividos, né? 70 anos lindamente vividos, terminou o seu tempo ali nas mãos do carrasco, e foi desta maneira que ele foi à presença de Deus. Então são 13 cartas do apóstolo Paulo, 10 das quais encontram um pano de fundo em Atos dos Apóstolos, 3 escritas em momento posterior, as cartas pastorais. Então, elas são chamadas de pastorais, Lara, porque de alguma maneira elas contêm orientações de um pastor mais experiente para jovens pastores. Por isso essa denominação, que é nova, né? Que é nova. Pastorais. Muito bem, vamos às cartas não paulinas. São 8 cartas não paulinas. Estas cartas, de alguma maneira, suplementam as cartas paulinas, colocam o Evangelho em diferentes perspectivas para nós termos um retrato mais completo possível do Evangelho pregado pelos apóstolos. Quais são estas cartas? Bom, são as cartas de Hebreus, depois nós temos 2 cartas de Pedro, a carta de Tiago, 3 cartas de João, e depois nós temos Judas. Hebreus foi escrita para encorajar e exortar os leitores judeus perseguidos por seu cristianismo, para que não retornassem ao judaísmo. E é por isso que o autor apresenta a superioridade da pessoa, da obra e do poder de Jesus Cristo sobre todos aqueles que o precederam, e faz de todas as coisas do Antigo Testamento apenas figuras e sombras de realidades vindouras que haviam sido cumpridas em Jesus Cristo, de modo que voltar ao judaísmo não deveria ser cogitado por aqueles irmãos, por mais que estivessem sofrendo, etc. Escrito aos Hebreus pode ter escrito a sua carta ali no final da década de 60 também, do primeiro século. Então, depois nós temos Tiago. Tiago provavelmente é o primeiro escrito do Novo Testamento, escrito talvez por volta do ano 45 depois de Cristo. O autor de Tiago foi um dos irmãos unilaterais de Jesus, um dos meio-irmãos de Jesus, né? Mencionados, esses irmãos são mencionados em Mateus 13:55, em Marcos capítulo 6, versículo 3 também. E o propósito de Tiago foi exatamente desafiar os crentes a examinarem a genuinidade, a autenticidade de sua própria fé. Se os frutos de uma fé autêntica estão ausentes, isto pode ser sintoma de fé morta. Tiago foi escrito com esse propósito. Depois nós temos as cartas de Pedro. A primeira de Pedro foi uma carta em que o apóstolo apresentou as riquezas da salvação, mas também a necessidade de uma vida santa, como também Pedro encorajou os crentes a aceitarem e a viverem como cristãos em meio a muitos sofrimentos. Segundo de Pedro combate a oposição interna em face das influências de falsos mestres que desejavam inclusive seduzir os crentes. E então Pedro, na segunda carta, convida os cristãos a crescerem no genuíno conhecimento de Cristo, porque este é o melhor antídoto contra a heresia. Essas cartas de Pedro foram escritas ali também na segunda metade da década de 60 do primeiro século.
As cartas de João devem ter sido escritas ali já por volta dos anos 90. João era o mais jovem dos apóstolos e o único que não sofreu a morte de um mártir, o único que pode ter, o único dos 13, o único dos 12, e Paulo que pode ter experimentado uma morte natural. A primeira de João foi escrita para estimular a genuína comunhão com Deus, bem como descrever em que condições essa comunhão realmente acontece. Segunda de João é um encorajamento a que os leitores cultivem a sã doutrina, o andar em amor, a obediência aos mandamentos. E terceira de João é uma carta em que o apóstolo agradece a Gaio por hospedar os missionários. E Gaio fez coisa muito boa em hospedar os missionários, porque desta maneira a fé se propagava e a palavra de Deus crescia, em contraste com Diótrefes, que os rejeitava. Depois nós temos a carta de Judas, um dos outros irmãos unilaterais do Senhor Jesus. É claro que este Judas, escritor sagrado, não é o Judas Iscariotes, é um dos irmãos unilaterais do Senhor Jesus, e a sua carta, ela tem uma data, assim, segundo os estudiosos, com probabilidade mais larga, entre as décadas de 60 e 80 do primeiro século. Seu propósito era denunciar os falsos mestres e aconselhar seus leitores a permanecerem firmes, crescendo em sua fé e defendendo a verdade. Depois nós temos o único livro apocalíptico do Novo Testamento, o Apocalipse de João, né? A revelação, o conjunto de revelações que foi dado ao apóstolo João. O Apocalipse foi certamente o último livro escrito do Novo Testamento, talvez ali escrito por volta do ano 96. O velhinho João, talvez com mais de 90 anos, pode ter ou escrito em alguns momentos sozinho, por isso um grego bastante sofrível, né? Pode ter também se valido de algum amanuense em momentos posteriores, mas digamos, o grego mais sofrível dos livros do Novo Testamento. Qual era o propósito do Apocalipse de João? O propósito era encorajar os cristãos em pleno sofrimento, né? Os cristãos já estavam vivendo na época do segundo imperador perseguidor do cristianismo, né? Na época de Domiciano. O primeiro foi Nero. O segundo imperador romano a perseguir os cristãos foi Domiciano, que inclusive, por cuja autoridade João foi parar na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Ele diz isso, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículos 9 e 10 ali, por causa do testemunho da palavra de Deus e tal. O que nós temos no livro de Apocalipse? O capítulo 1 registra uma visão arrebatadora do Cristo glorificado. Os capítulos 2 e 3 são um registro de 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia Menor. Então você pode ver por ali que não havia naquela época, digamos, uma espécie de diocese, não tinha diocese. O Cristo glorificado falava com cada igreja, escrevia uma carta para cada igreja, não ia assim para um órgão central, supra-eclesiástico, ou um órgão denominacional, ou qualquer coisa. O Cristo glorificado escrevia a carta à igreja, e por meio do anjo da igreja a mensagem era recebida e era pregada, não é? E depois nós temos os capítulos 4 a 19. Nesses capítulos 4 a 19 de Apocalipse, o que nós temos, segundo uma perspectiva histórica, é exatamente a história da igreja, aquilo que estava predito que aconteceria ao longo desta era entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Nos capítulos 20 a 22, nós temos aqui uma visão dos novos céus, da nova terra, o estado e gozo eternos da igreja, que é ali chamada de Nova Jerusalém. Além de ser a noiva do Cordeiro, é também a Nova Jerusalém. E desta maneira, aí sim, eu concluo essa sinopse do Novo Testamento com os meus irmãos. Em conclusão, são 27 livros escritos em grego. Quem escreveu mais foi o apóstolo Paulo. Quem escreveu livros mais longos foi Lucas. Os dois documentos mais
extensos do Novo Testamento são o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, e esses 27 livros se compõem de 4 seções, que expliquei para vocês: os Evangelhos, que são 4, as Epístolas, Atos dos Apóstolos, o livro histórico, depois as Epístolas, 13 paulinas e 8 não paulinas, e por fim as revelações que foram dadas ao apóstolo João, e compõem o livro de Apocalipse. Então, aqui está lançado o fundamento do Novo Testamento. Eu espero que os meus irmãos tenham acompanhado. É sobre este fundamento que nós vamos prosseguir nos próximos estudos. Vamos ficar de pé. Falamos com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta noite. Obrigado porque nós temos a Tua Palavra. Use-a para a edificação do Teu povo, a santificação do Teu povo e para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.